Olá André, tudo bem? Bom dia. Então, hoje eu vou fazer o vídeo que você me enviou. Começando primeiro com a relação do com a atividade de escravos com o capitalismo, basicamente, dando uma resumida, ele é abordado bem no final do texto, quase na terceira página, o último parágrafo, que diz que esse livro, desde Capitalism and Slavery, fala que muita atividade da escravidão, muita atividade de escravatura forneceu muito capital. Infelizmente é verdade. A escravidão foi uma atividade muito lucrativa. Você vê aqui que era praticado ilegal quando foi abolido. E até é discutido se a escravidão foi realmente abolida por questão humana, você vê pessoa sendo escravizada, ou simplesmente porque não era mais acessível você escravizar uma pessoa. Tipo, por exemplo, você vê que a maioria das atividades de escravidão foi feito na América Latina. Foi feito, infelizmente, a escravidão foi muito lucro, foi muito lucrativa. E tão lucrativa que foi, você via até próprios escravos, no Brasil você já mencionou isso, próprios escravos vendendo escravo. Sabe, isso parece uma contradição, mas infelizmente no Brasil e em muitos lugares do mundo onde a escravidão houve, a escravidão aconteceu. E no sistema capitalista também. Como a gente pode... Outro ponto que eu queria trazer, não está muito mencionado no texto, mas assim, eles faziam as produções, os produtos, produziam para que os próprios escravos, os próprios que produziam, consumissem esses produtos. Também, mas principalmente pela questão da evolução industrial. Porque muito da atividade escravista e do comércio de escravos gerava uma grande renda que foi implementada na atividade escravista. E é meio irônico dizer que a escravidão da Revolução Industrial meio que existia. Não você obrigar, mas você via que as pessoas eram exploradas de uma forma, tanto nos textos quanto em filmes, quase que escrava. A escravidão, vamos ver hoje, como hoje vemos, explorar um trabalhador numa empresa de iPhone. Enfim, falando agora das consequências que foram causadas, a gente pode principalmente citar na África e na China em comum pobreza. Por quê? Porque a gente vê que quando houve a grande exploração dos recursos, a África ficou pobre. A África era muito rica em recursos e foi tirado esses recursos. Segundo, conflitos. Por causa da repartição da África, eles simplesmente repartiram de uma forma que desrespeitou os limites entre povos conflituosos, povos rivais, e houve conflito interno. Isso até hoje acontece. Conflito, não sei, relacionado à Síria, mas muitos conflitos que ainda persistem foi exatamente por essas causas. Povos rivais se conflitam, se combatiam. E, infelizmente, os dominadores até viam isso como uma coisa boa, porque eles iam se matar e eles podiam ter mais facilidade. Segundo, terceiro lugar, é uma questão mais do mundo. A África, quando você pergunta você explicou para uma criança, ela vai sempre relacionar com pessoa de pobreza, com negro, porque como você disse, aquele experimento que você fez, sim, a África existem pessoas brancas, por causa que muitos europeus migraram para a África. Tiveram relações com outras mulheres, mas principalmente pela imigração europeia. Em relação à China, a gente pode citar também pobreza, porque você vê países como Indonésia, Filipinas, mais no Oriente, a China, um pouco da China, mas também exploração, assim como na África. Por quê? A gente vê, por exemplo, que empresa de iPhone, onde eles preferem optar? Eles preferem optar no próprio país deles ou em outros mais pobres? Os mais pobres. Você já citou por quê? Porque a mão de obra é mais barata, não precisa pagar a questão de trabalhador capacitado, o salário, ou seja, eles simplesmente manipulam. Então, o que a gente possa finalizar essa frase assim, escravidão
ela foi excluída, mas ela meio que sofreu uma adaptação que infelizmente ainda acontece em pessoas serem exploradas e infelizmente até os dias de hoje existe escravidão. Eu espero que esse podcast seja agradável, foi bom, e que você tenha um ótimo dia, André. Eu só queria deixar claro, eu fiz dessa forma porque eu realmente não sabia que aplicativo tinha de podcast, então eu simplesmente peguei a câmera e gravei. O vídeo vai estar disponível no YouTube. Tchau, professor!